Combater o efeito e deixar a causa imune. Eis o que caracteriza a nossa época. As lutas, os esforços, os empenhos. Os seres humanos querem solucionar um determinado problema, combatem apenas os efeitos e a causa permanece intocável, intocada ou ignorada. Porque é fato que as pessoas ignoram a causa dos problemas. É muito mais fácil, ou melhor, é muito mais cômodo combater os efeitos com fogos de artifício, fazer uma verdadeira pirotecnia para se sentir grande e importante e deixar a causa dos problemas imune, incólume, inatingível e inatingida. Assim agem esses seres humanos preguiçosos espiritualmente, que não querem mudar verdadeiramente. Os seres humanos atiram para todos os lados, fazem um verdadeiro tiroteio verborrágico, tentando tirar as lebres do mato. Mas no que isso resulta? Em que sentido os problemas estão sendo resolvidos? Seja na política, na economia, na vida social, no convívio entre as pessoas, se fala tanto em melhorar as coisas, se empreende tanto esforço, tantos recursos materiais, pesquisas, tecnologias, vontade política, tantas coisas são empregadas para resolver os problemas, mas eles continuam aí porque apenas as causas são atingidas, são tratadas. Esse ser humano ele não se dá mais conta de que é preciso ir à raiz do problema. É preciso ir à raiz, mas para ir à raiz é preciso reconhecer, conhecer, identificar onde está a raiz e ir direto ao ponto. A raiz do problema está onde? No próprio ser humano, no seu desajuste, na sua falta de sintonia, na frequência errada em que as pessoas estão. Todos os problemas humanos, os problemas sociais, econômicos, políticos, existenciais, tudo resulta disso, de um ser humano mal sintonizado, de um ser humano numa frequência errada, de um ser humano que não vive em harmonia com as leis espirituais. Se as pessoas despertassem espiritualmente, verdadeiramente, e passassem a viver numa sintonia melhor, os problemas desapareceriam sozinhos em questão de tempo. Por quê? Porque as pessoas deixariam de nutrir as causas dos problemas. As pessoas nutrem as causas dos problemas através da sua frequência errada, dessa frequência demasiadamente mental, desta frequência do cabeção. Todos os problemas são resultantes da atuação do cabeção, deste excesso de cabeção, desta mente que acha que sabe tudo, mas que não sabe nada porque ela é apenas um instrumento. Prestem atenção nisso. Todos os problemas sociais são decorrentes disso aqui, da mente humana. Se o espírito estivesse desperto e governando a vida das pessoas, os problemas desapareceriam porque a sintonia das pessoas se modificaria. E de lá por diante tudo modificaria naturalmente. É nisso que está o sentido do perdão conferido por Deus. Deus perdoa a humanidade desde que ela modifique a sua sintonia,
desde que ela se adapte às leis espirituais. É na adaptação frente às leis espirituais e na adaptação nas leis espirituais que está o perdão. Se a humanidade hoje ressignificasse a sua existência através de uma frequência melhor, todos os erros poderiam ser resgatados, poderiam ser lentamente dissolvidos através de uma nova postura, de pessoas que captariam energias melhores, promoveriam ações melhores, usando essas energias como base, surgiriam obras melhores, e estas obras melhores, elas seriam suficientes para resgatar o karma da humanidade. As péssimas obras que condenam a humanidade somente podem ser dissolvidas através de uma mudança de frequência e obras em harmonia com uma frequência mais harmoniosa, em sintonia com as leis espirituais. É aí que está o caminho do perdão, do qual falou Cristo. Mas para isso, as pessoas precisam reconhecer que estão numa frequência errada. Precisam reconhecer o tempo perdido numa frequência errada. Se arrepender do fundo do coração e quererem de lá por diante viver numa frequência melhor. É assim que se processa o perdão. O perdão não é uma coisa mental. As pessoas acreditam que o perdão possa ser calculado como 1 quilo de carne que se compra no açougue. Não. O perdão não tem nada a ver com isso. O perdão que o ser humano pode alcançar não tem nada a ver com esse cálculo mental. Não é a mente que alcança o perdão, não é a mente que pode ser perdoada, mas sim o espírito que cochilou, o espírito que vacilou e que novamente desperta e renasce da carne, ressuscitando espiritualmente da carne que se tornou mórbida. É nesse sentido que o perdão pode ser alcançado pelo espírito que novamente se movimenta, que se acopla corretamente à lei do movimento. Esse é o caminho do perdão para que o ser humano possa ser perdoado. Isso não é um cálculo mental. Deus não é um açougueiro que está atrás do balcão vendendo carne para as pessoas. E o indivíduo vai lá e escolhe o melhor pedaço e paga o valor, levando o pedaço de carne para casa. Deus não é açougueiro e não é desta forma que Deus procede. Deus colocou em sua obra as leis espirituais. A lei da reciprocidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Tudo isso constitui o movimento no universo. E isso processa o karma da humanidade num todo, o karma coletivo e o karma individual das pessoas. Nisso está a vontade de Deus que devolve a cada um exatamente o que ele semeia. Então as pessoas hoje estão sobrecarregadas e precisam reconhecer que atuaram de forma errada através de uma sintonia inadequada, uma sintonia demasiadamente mental que negligenciou e colocou de lado o espírito, impossibilitando a intuição de se manifestar. Então é vivendo intuitivamente que o ser humano novamente se conecta à luz. E quando se conecta a ela, procedendo em harmonia com ela, seus pecados serão perdoados. Perdoados através de uma nova postura, de um novo procedimento, de uma nova forma de viver. Assim o ser humano lança para a matéria fina formas de pensamentos de melhor espécie, de melhor qualidade. E isso vai atuando na balança kármica de cada um, para que todos os erros possam ser descontados. Quando o ser humano desperta dentro de si um coração melhor diante da vida, as coisas
começam a melhorar, mas apenas através deste caminho interior. Não é uma coisa mental que se pensa, que se racionaliza, que se calcula, onde se estabelece metas meramente mentais. Não é assim. Não é assim. O arrependimento e o perdão como consequência do arrependimento verdadeiro, tudo isso é resultado da naturalidade daquele que se reconhece como um ser pecador e quer mudar verdadeiramente do fundo do coração. Querer mudar verdadeiramente do fundo do coração é a chave que aciona o processo do perdão. É a chave que aciona primeiramente o processo do arrependimento e depois do perdão, quando o ser humano vibra melhor, captando as energias espirituais e as empregando corretamente em sua vida. Esse é o caminho da redenção. É o único caminho possível, onde o ser humano primeiro tem de experimentar os frutos ruins resultantes da sua própria semeadura. O ser humano precisa passar pelos campos malditos que ele semeou e ver lá e sentir na própria carne o que semeou, porque assim vem o reconhecimento. Assim depois surge a convicção acerca do que não se deve mais fazer na vida depois que se desperta. Mas quem está disposto a isso nos dias atuais? Quem quer ser sincero verdadeiramente consigo mesmo para reconhecer os seus erros e mudar? Poucas pessoas. Poucas. A maioria prefere comprar alguma bugiganga do mundo espiritual, algum curso que faz com que a pessoa se sinta melhor, sendo que não se sente melhor. Outros vão na igreja se enganar a si mesmos, e por aí vai. O ser humano acredita que pode negociar o perdão, como se o perdão é algo que pudesse ser negociado. Não. O perdão ele surge da própria vivência. Primeiro é preciso vivenciar o arrependimento. Quando o ser humano vivencia o arrependimento, não mentalmente, mas do fundo do coração, que as portas do perdão se abrem, através dos resgates kármicos que vão sendo empreendidos. Assim, o ser humano desconta as suas culpas e vai sendo perdoado conforme vai se libertando das suas culpas, dos seus erros, dos seus vícios, das suas fraquezas, da sua preguiça espiritual. Todos os problemas são resultantes da preguiça espiritual, no fundo. Preguiça espiritual que confere poderes plenos ao cabeção. E o cabeção, quando controlando a situação, quando o cabeção controla a situação, daí dá no que dá. E é por isso que as pessoas preguiçosas espiritualmente, que são a maioria esmagadora da humanidade, ficam apenas combatendo as causas dos problemas. Ou melhor, desculpem, os efeitos dos problemas. Antes fosse. Por isso as pessoas ficam apenas combatendo os efeitos dos problemas. E a causa permanece imune. E aqueles que combatem os efeitos fazem um verdadeiro estardalhaço combatendo efeitos, para se enganarem a si mesmos, como se estivessem fazendo grande coisa. Até nisso nós reconhecemos os falsários. Os falsários, por muito pouco, fazem pirotecnia, enquanto que as pessoas verdadeiras e sinceras são discretas. Elas vão à causa do problema, buscam resolver isso e são discretas, são silenciosas, enquanto que a grande massa
ignora as causas, combate os efeitos com grande pirotecnia, ainda querendo aparecer diante dos demais como seres geniais, grandiosos, surpreendentes, sendo que tudo isso não passa de pirotecnia, de pessoas fracas e incapazes de reconhecerem seus próprios erros. Por isso que as coisas andam como estão andando, né? De mal a pior. Porque a humanidade ela não quer ir à raiz dos problemas, né? Isso requer mudar. Isso requer mudanças na vida. A mudança de sintonia, isso requer tirar o centro, o foco do cabeção e colocá-lo no espírito, mas o espírito, quando desperta, ele aponta para o ser humano suas fraquezas, seus erros e reordena a existência. Mas como as pessoas sucumbiram diante dos desejos mentais, não querem inverter os polos. E daí ficam aí combatendo efeitos, mantendo os polos no lugar errado. E para buscarem sentir uma sensação de trabalho feito, de trabalho realizado, de mérito, de glória, de reconhecimento, de ostentação, as pessoas então fazem muito alarde sobre os efeitos combatidos. Assim é na política, assim é na economia, assim é com as teorias sociais que buscam explicar a desigualdade na sociedade, e assim é com tudo. É na ciência, na filosofia, é na religião. Os seres humanos fazem muito alarde combatendo efeitos, querendo sentir-se grandiosos com isso, e desperdiçam tempo, desperdiçam energias combatendo efeitos, enquanto que as causas permanecem imunes. E assim os seres humanos ainda querem ser perdoados, sem se arrependerem verdadeiramente, sem colocarem o espírito no centro da atenção e no centro da atuação. É claro que esta humanidade vendida não tem como obter sucesso através desta estratégia falida. A única forma de obter sucesso é invertendo os polos, colocando o espírito acima da mente, deixando o espírito apontar os erros, os enganos, para então ser possível encontrar o caminho certo, que é o caminho que ataca a causa dos problemas de forma discreta e silenciosa, e não os efeitos com grande barulho, estardalhaço, pirotecnia, ostentação e arrogância. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!